Tesouro IPCA mais 6%. Será que esse é o melhor investimento do momento? Será que vale a pena comprar para carregar, comprar para fazer marcação ao mercado? Será mesmo que vale a pena vender ações, fundos imobiliários, ETFs, cripto, colocar tudo no Tesouro Direto? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre o IPCA mais 6, que é um dos títulos do Tesouro Direto, que na minha opinião é um momento interessante para você prestar atenção nos movimentos de mercado. E eu vou fazer esse vídeo aqui não na intenção de tentar convencer você a fazer alguma coisa com o seu dinheiro, mas a gente vai trocar uma ideia para eu passar para vocês a minha visão, a minha estratégia. Eu quero muito saber o que você pensa desse investimento. Então comenta aqui embaixo se você investe em Tesouro Direto, tanto Selic, pré-fixado, Renda Mais, Educa Mais, seja qualquer título do Tesouro, ou se você é o tipo de pessoa que prefere ficar de fora do Tesouro Direto, às vezes gosta de uma renda fixa, mas não investe no Tesouro. E se você está olhando para o Tesouro IPCA mais 6 nesse momento, lembrando que no final do vídeo vou dar minha opinião sincera sobre o que eu penso, se na minha opinião é um bom momento, tanto para você que está pensando em investir para efeitos de marcação ao mercado, quanto para você que está pensando em carregar esse investimento e resgatar só no vencimento. Para quem está chegando agora nesse vídeo e ainda não é familiarizado, o Tesouro Direto é a plataforma que o governo utiliza para emitir os títulos do Tesouro Nacional. E esse investimento é uma forma de você investir emprestando dinheiro para o governo. Vamos até entrar aqui no site do Tesouro para você se familiarizar. Aqui você pode entrar aí no site do Tesouro Direto, clicar aqui em títulos, preços e taxas, vai aparecer para você aqui todas as opções dos títulos do Tesouro Direto. E cada investimento que tem aqui é uma forma de você emprestar dinheiro para o governo. Você vai ter uma rentabilidade e também uma característica, dependendo aí do título que você está investindo. Como, por exemplo, Tesouro Pré-fixado, até 2027 você vai ganhar essa taxa aqui, ó, 11,5%. O mínimo para você investir é R$30, você resgata lá no dia 1 de 1 de 2027. Tesouro Selic, você vai ganhar essa taxa aqui, ó, Selic, basicamente aí a taxa Selic. O valor mínimo para você investir é aproximadamente aí R$147. Você pode resgatar isso aqui em qualquer dia útil ou segurar até o vencimento aqui em 2027. Tesouro IPCA, você ganha a inflação mais essa taxa fixa aqui, ó. O 2029 tá com o IPCA mais 6,11, o IPCA 2045 IPCA mais 6,04. E é sobre esse investimento que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Antes da gente começar, vamos entender o que faz os investimentos do Tesouro Direto aumentarem as suas rentabilidades. Basicamente, a gente pode listar três coisas: o risco Brasil, a taxa Selic e a inflação. O risco Brasil é o risco de você deixar seu dinheiro no Brasil, tanto para você que mora aqui no Brasil, tanto para quem é investidor lá de fora. As pessoas, os investidores, eles pegam dinheiro de outros países e eles ficam procurando a melhor opção para deixar o dinheiro. Por exemplo, o cara que é americano, que tem muita grana, ao invés de ele só investir no mercado americano, ele vai diversificando o patrimônio dele. Então, todo momento ele está olhando lá como investidor, pensando, olha, eu coloco minha grana ali no Brasil, eu coloco minha grana na Argentina, coloco minha grana em outros países, onde que está pagando mais compensando o risco. E quando a gente tem o aumento do risco Brasil, isso mostra pra gente que deixar o dinheiro no Brasil, investido no Brasil, ou a gente, investidor aqui, pessoa física, emprestar dinheiro para o governo, está ficando mais arriscado. O segundo ponto é a taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa de juros que o Banco Central utiliza para tentar equilibrar entre taxa de juros e inflação. E inflação é o aumento generalizado, ou a consequência do aumento generalizado dos preços, produtos, bens e serviços na nossa economia. Então, essas três coisas, risco Brasil, taxa Selic e inflação, é o que pode balizar ali os investimentos no Tesouro Direto, fazendo eles subirem ou eles diminuírem. O que realmente faz o preço dos títulos do Tesouro Direto subirem é quando o risco de emprestar dinheiro para o Brasil está cada vez mais alto. Na prática, o que envolve esses riscos? Por exemplo, má administração do dinheiro público, corrupção, política fiscal ineficiente, inflação alta. A gente podia passar o dia inteiro aqui falando vários pontos internos aqui do Brasil que colaboram para o aumento do risco Brasil. Só que de modo geral, como a gente está emprestando dinheiro para o governo quando a gente faz o investimento no Tesouro Direto, o risco Brasil aumenta quando o governo não administra muito bem a dívida pública. Como o governo gastando demais, aumento de impostos, má arrecadação do dinheiro público e má gestão, entre outras coisas aí que eu tenho certeza que você mora no Brasil aqui, você já está acostumado e cansado de saber. Só que porque o título IPCA mais 6 é considerado um bom investimento, pensando em um investimento para a gente carregar para o longo prazo ou para a gente investir seguindo efeitos de marcação ao mercado. Primeiro que emprestar dinheiro para o governo é um dos investimentos mais seguros que a gente tem, porque o nosso investimento está diretamente atrelado à dívida pública. Então, teoricamente, o governo poderia até imprimir mais dinheiro para pagar o seu compromisso ali do título que você investiu. Segundo, é que IPCA mais 6
é uma das principais metas a serem atingidas por grande parte dos gestores de fundos de investimentos, que a gente chama ali de benchmark, que é a forma de você nivelar se um fundo de investimento, até o fundo imobiliário, está entregando um bom ou um mau resultado. É por isso que quando você vai investir, por exemplo, em um fundo de investimento ou em um fundo imobiliário, tem aquela cláusula em alguns fundos que tem uma taxa de performance, por exemplo, 20% ao que exceder IPCA mais 6. Ou seja, se a gestão conseguir entregar um resultado acima dessa taxa, o fundo ganha, por exemplo, 20%, 15%, 30%, dependendo da característica. E o segundo ponto é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Historicamente, se a gente puxar aqui a taxa do IPCA mais 2045, a gente pode ver que a taxa vai oscilando ao longo do tempo, dependendo aí do que está rolando na nossa economia. E hoje a gente está aqui em uma taxa de IPCA mais 6,6. Quando eu estou gravando aqui, o mercado está aberto, então as taxas estão oscilando. E aqui, ó, a taxa mais alta foi lá em 2018, 5,97. Passou aqui por um bom período que a taxa ficou lá embaixo. Depois ela voltou aqui em 2022, 5,88. Bateu aqui depois em 2022, 6,27. E o pico histórico aqui desde 2017, IPCA mais 6,56. Aí caiu aqui, já faz um ano e tudo mais, e voltou agora a subir um pouquinho, IPCA mais 6,06. Então, além de tudo isso que eu falei para vocês, que envolve política econômica aqui do Brasil, também envolve questões globais envolvendo política, gestão, taxa de juros, entre outras coisas da macroeconomia e da economia global, a gente tem aqui um histórico, onde dentro dos títulos do Tesouro Direto, a taxa IPCA mais 6 é considerada historicamente uma taxa bacana. Para quem busca fazer marcação a mercado, se você comprou um título que está pagando IPCA mais 6, você pode resgatar ele lá no vencimento, no caso aqui 2045, você vai ganhar essa taxa contratada, você sabe que você vai ganhar 6% acima da inflação, porque você segurou o título até o vencimento. Ou se você por algum motivo quiser resgatar esse dinheiro antes do momento, sei lá, você investiu, mas é muito tempo, depois de alguns anos aí você precisou do dinheiro, você vai precisar resgatar esse dinheiro para fazer outra coisa. Naquele momento em que você pediu o resgate, o Tesouro Direto ele vai estar oferecendo ali alguns títulos. E se naquele momento que você foi realizar o resgate do seu investimento antes do vencimento, se o Tesouro Direto estiver oferecendo um título pagando IPCA abaixo do IPCA mais 6, você pode ganhar mais dinheiro com isso, porque o seu título vale mais do que o que está sendo oferecido pelo mercado. Só que do contrário também acontece. Se você for resgatar o seu dinheiro antes do vencimento e naquele momento o Tesouro Direto estiver oferecendo, por exemplo, um título pagando IPCA mais 6,25, IPCA mais 6,30, IPCA mais 6,50, o seu título tem uma rentabilidade menor do que está sendo oferecido pelo mercado. Então o Tesouro ele vai recomprar aquele título seu pagando bem menos do que a taxa combinada. E aí você pode até perder dinheiro porque o seu título passou por efeitos de marcação ao mercado. Se você não entende muito sobre isso, fica tranquilo, eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês. Só que isso aqui é só um pedaço do que eu passo dentro do meu módulo de renda fixa do Renda com Dividendos. A gente tem 20 aulas onde eu detalho tudo para você. Também ensino você a ganhar dinheiro com efeitos de marcação ao mercado. Mas de modo geral, o que você precisa sair daqui desse vídeo entendendo? Que IPCA mais 6, historicamente, é uma boa taxa, mas você corre riscos se você não quiser carregar esse título até o vencimento. Se você quiser resgatar ele antes do tempo, daqui 2, 3, daqui 10 anos, esse investimento vai passar pelos efeitos de marcação ao mercado. E aí, dependendo do nosso cenário econômico, de todas essas questões que eu expliquei para vocês, o Tesouro Direto vai estar com esse mesmo título pagando uma rentabilidade. Se no momento do resgate a rentabilidade do mercado for maior que a sua, você pode perder dinheiro com marcação ao mercado. Se a rentabilidade for menor, seu título vale mais. E aí sim, você ganha mais dinheiro e você pode ganhar até mais dinheiro do que se você segurasse até o vencimento. Ali no próprio site do Tesouro Direto, você pode fazer uma simulação, e eu fiz uma simulação aqui para você ver como pode ser interessante você fazer dinheiro com efeitos de marcação ao mercado, ou até mesmo você comprar um título acima da linha média do mercado e carregar isso para o longo prazo. Olha só, eu peguei aqui e simulei o Tesouro IPCA 2045, a data do investimento seria hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 18/4, e a data do vencimento lá para o dia 15/5 de 2045. Aqui eu simulei um valor investido de R$10.000, com a rentabilidade de IPCA mais 6,04 e coloquei aqui uma taxa de inflação média, né, que é a meta da inflação estipulada aí pelo Banco Central e pelo governo, que seria de 5% de inflação. E aqui eu simulei um resgate daqui exatamente um ano, investindo R$10.000 no Tesouro IPCA 2045, pagando a taxa de IPCA mais 6,05. Coloquei aqui um exemplo, tá, gente? Se a gente fosse resgatar daqui um ano,
e o Tesouro tivesse com esse mesmo título sendo ofertado, pagando IPCA mais 5,50. Olha só o resultado que a gente teria com efeitos de marcação a mercado. No final, em um ano, eu teria uma rentabilidade de 18,98%. Um investimento onde você está correndo baixíssimo risco e você está investindo em um título atrelado à inflação. Quase 19% na renda fixa, cara. Tem muita gente que nunca ouviu falar sobre isso aqui, tem muita gente que acha que rentabilidade boa é só em renda variável, quando você pode ganhar dinheiro com efeito de marcação ao mercado, entendendo exatamente como você pode fazer esses movimentos, usando ali as oscilações do mercado ao seu favor, investindo em renda fixa, um investimento aí mais seguro do Brasil. Só que aí entra o ponto também, quais são os riscos de você investir buscando fazer marcação ao mercado? A gente tem o risco Brasil, mas a gente tem aqui várias coisas que podem interferir, tanto na nossa economia por conta de coisas internas, da nossa política, da nossa taxa de juros, da nossa própria inflação, como também coisas que podem acontecer no mundo todo e que estão diretamente ligados aí à economia global. Então, olha só essa notícia. Contas públicas aqui no Brasil tem déficit, recorde de 48 bilhões para fevereiro. A dívida sobe para 75% do PIB, maior nível em um ano e meio. Lá fora, a gente tem a diretora do Banco Central dos Estados Unidos continua vendo o risco de que os juros precisem subir novamente. Mercado dá adeus a corte de juros nos Estados Unidos em junho, após a inflação mais forte do que o previsto. Então a gente tem aqui problemas internos na nossa política fiscal que pode impactar diretamente no risco Brasil. Aumentando o risco Brasil, a inflação também sobe, passa a ser mais arriscado deixar dinheiro no Brasil e aí os títulos do Tesouro IPCA podem subir, fazendo com que o título que você tem em mãos tenha uma valorização um pouco menor frente à marcação a mercado. Lá fora, os juros dos Estados Unidos não vai diminuir porque a economia ainda está aquecida. Enquanto os juros dos Estados Unidos não diminuem, o dinheiro do mundo todo continua aplicado lá fora, o que desfavorece o dinheiro entrando aqui, o dólar girando na nossa economia. Por consequência, o investidor estrangeiro deixa de investir no nosso país, o que também não favorece a nossa economia. O que eu tô querendo mostrar aqui para vocês? Que mesmo você comprando um título do Tesouro Direto, seja para você carregar, seja para você fazer marcação ao mercado, tudo tem risco, a não ser que o seu objetivo seja simplesmente comprar esse título todos os meses e carregar e resgatar só em 2045. O máximo de risco que você vai correr é de você ter perdido algumas oportunidades de comprar esse mesmo título a taxas maiores. Mas o que historicamente o IPCA mais 6 já é uma boa rentabilidade. Do contrário, se você investir, existe sim um risco atrelado a esse investimento, mesmo sendo uma excelente oportunidade. Olha só o que pode acontecer hipoteticamente. Se a gente pegar aqui os principais países produtores de petróleo, a gente tem, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, China, e a gente tem o Brasil aqui com 3,4. Cara, se a gente pegar aqui os principais países, os maiores produtores, Rússia, Arábia Saudita, Iraque, Estados Unidos, eles estão ali com uma tensão econômica global muito grande. Por quê? Porque, cara, pode dar um conflito generalizado aí nesses países e automaticamente isso daí joga o preço do petróleo para cima. Se o preço do petróleo sobe, a inflação começa a aumentar aqui no Brasil. Por consequência, a taxa Selic não diminui, pode até aumentar. Se a taxa Selic aumenta, a inflação também dispara, o preço do título do Tesouro Direto também sobe e você que comprou o seu título para fazer marcação ao mercado, fica com um título em mãos que tem uma rentabilidade menor do que a que é oferecida pelo mercado. E aí, se você vender, você vai acabar perdendo dinheiro. São esses alguns dos riscos que você pode correr, deixando bem claro aqui para vocês que ninguém sabe exatamente o que pode acontecer daqui para frente. Tudo que a gente fala é somente uma previsão. Cara, a taxa Selic pode diminuir, a inflação pode diminuir, esse título pode ser a melhor oportunidade dos últimos 10 anos. Como também você pode comprar esse título aqui, só carregar para o resto da vida, resgatar lá em 2045 e tudo bem. Como você também pode comprar esse título, tentar fazer marcação a mercado e perder dinheiro com esse investimento. É mercado financeiro. O que você tem que fazer? Investir em conhecimento, estudar e saber exatamente onde você está colocando o seu dinheiro. Porque no final das contas, é isso aqui que interessa. O que você tem que pensar? Que você não investe só em tesouro direto, você não investe só em um investimento, só em ações ou só fundos imobiliários. Sua carteira é composta por vários investimentos e o que define no final das contas quanto você vai ganhar de dinheiro é a rentabilidade total da junção da sua carteira de investimentos. Eu fiz uma simulação aqui baseando você que investe aí, por exemplo, R$500 por mês. Se você investe R$500 por mês, em um ano você teria investido R$6.000. Vamos colocar aqui uma rentabilidade média de 8%, que é mais ou menos a média do mercado. Se você fizer isso aqui durante 20 anos, lá na frente, em 20 anos, você teria um patrimônio de R$274.571
a uma carteira que rende 8% ao ano, isso aí teria mais ou menos uma rentabilidade mensal de R$ 1.830. Só que olha só que interessante, se você conseguir estudar, aprender e aumentar a sua rentabilidade, cara, em 2%. Então você teria uma rentabilidade aqui de 10% ao ano. Lá na frente, 20 anos, você teria um rendimento de 275 mil. Olha só o que acontece se você aumentar em 2% a rentabilidade dos seus investimentos. Ao invés de 275 mil, com o mesmo aporte, fazendo a mesma coisa, você teria um patrimônio de 343 mil reais e aqui, mais ou menos, um rendimento mensal de R$ 2.800. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque ao invés de você ficar aí bitolado só em investimento, só cripto, só fundos imobiliários, só ações, você tem que montar um mix na sua carteira de investimentos. IPCA mais 6 é um investimento que historicamente é uma boa rentabilidade. Então você pode compor a sua carteira com esses investimentos e ir diversificando para que no final das contas a sua carteira tenha sempre uma rentabilidade melhor do que a do mercado. Você pode investir a mesma coisa, o mesmo período de tempo, sendo que a sua rentabilidade aqui ficar dentro da média do mercado, em 8%, você vai chegar lá na frente com um patrimônio muito menor, igual eu mostrei aqui para vocês. Se você estudar, se você aprender, se você se esforçar, se você aprender a montar sua carteira de investimentos, aumentando a sua rentabilidade, conseguindo fazer uma boa diversificação de investimentos, você aumentando aqui uma pouca fração dos seus investimentos. Vamos ser generoso aqui, tá? Em 10%, você tem um resultado muito mais expressivo, chegando lá na frente com um patrimônio muito maior. No final das contas, é isso aqui que vale a pena você investir. Conhecimento, tempo de estudo e diversificação de carteira. Finalizando o vídeo com a minha opinião sincera, na minha opinião, é sim uma boa rentabilidade, tanto para você que está carregando esse investimento e só pensa em resgatar lá na frente, quanto para você que está estudando a possibilidade de fazer marcação ao mercado. Tudo tem risco, vai de você entender o que você está fazendo, colocar seu dinheiro no lugar certo para você buscar melhores rentabilidades. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você pensa sobre o IPCA mais 6? Você está investindo? Está esperando? Acha que as taxas ainda vão subir por causa do risco Brasil? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, te espero até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!